Dando início então aos nossos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo dessa semana, o capítulo escolhido é o número 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos, e o tópico: não julgueis para não serem julgados. Tira a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Eu fico sempre impressionado com as lições de Jesus e o quanto os seus ensinamentos são atuais. Isso é algo que talvez seja único no nosso contexto. E se não for o único, é sem dúvida o mais importante. E aí a gente entende as razões pelas quais Jesus não escreveu nada. Porque se ele tivesse escrito, nós tentaríamos fazer as interpretações muito literais de todo o texto, de toda a mensagem. E na medida em que ele transmitiu por meio da oralidade, principalmente usando figuras de linguagem como a metáfora, a metonímia, etc., isso facilita a compreensão ao longo do tempo. Essas mensagens permanecem atuais exatamente porque a gente associa essas histórias, né? Algumas tradições antigas, como a tradição hindu, tem também livros desse tipo, né? O Mahabharata, o Mahayana, o Bhagavad Gita, que é dentro do Mahabharata e etc. A gente também vê tradições budistas, ou o próprio Confúcio, com algumas frases construídas, sentenças construídas de modo atemporal. Então, essa técnica que Jesus adotou, ela não foi escolhida ao acaso. E a gente fazer algumas comparações dessas frases, né, como o tópico que dá ordem a esse contexto do capítulo, que é o argueiro e a trave no olho, né, e também não julgar para não ser julgado, isso coloca a gente dentro de um contexto, de uma realidade social, embora o argumento, a sustentação, seja ainda assim espiritual. Em outras palavras, Jesus está falando sobre uma ética, né? Como que nós devemos colocar em prática as convicções espirituais que a gente vai formando. Como que a gente age no mundo diante das leis do mundo, diante das leis criadas pelos humanos. E essas questões que parecem simples, fáceis, na verdade elas são bastante complexas, e Jesus também sabia disso. Desde o momento em que o ser humano começa a lidar com a vida em sociedade, a questão da lei, a questão da punição, a questão da norma é um obstáculo muito grande à liberdade e a espontaneidade humana. Ou seja, nós vivemos de uma forma difícil que nos impede, vamos dizer assim, os laços de escolhas, porque a sociedade determina como nós devemos agir. E esse agir em sociedade nem sempre é bom, é correto, é justo, né? Vou dar um exemplo radical aqui: a escravidão. Durante muito tempo se acreditou que pessoas negras, pessoas de pele diferente, especialmente diferente da pele branca, não tinham a mesma hierarquia de inteligência, consequentemente de sociedade, mas até mesmo de espiritualidade. Quer dizer, há textos medievais que falam que os pretos não têm alma, os escravos não tinham alma. Então deixa de ser apenas uma convenção social para se transformar em uma crença sobrenatural. Veja o que nós humanos somos capazes de fazer. E aqui eu também queria chegar num ponto em que às vezes o julgamento extrapola o nosso cotidiano e alcança um degrau de autoridade. Quando a gente termina por ocupar uma posição de destaque,
uma posição de influência, e a nossa ação interfere nesse momento, interfere nessa condição, impondo a nós uma circunstância que atende às nossas expectativas, atende aos nossos interesses, mas está desconectada com a espiritualidade maior. Era isso que, por exemplo, faziam os sacerdotes que ocupavam o templo de Jerusalém, ou aquele grupo mais imediato que frequentava e tinha posições de poder naquele templo. Era algo importante e fundamental naquelas circunstâncias, algo que não fazia sentido para a visão de Jesus, uma visão de um Cristo encarnado, de uma posição importante, diante de uma circunstância em que nós nos colocamos na vida da fraternidade. Quer dizer, Jesus traz uma mensagem de fraternidade, uma mensagem do amar ao próximo como a si mesmo, que enfrenta, vamos dizer assim, privilégios e hierarquias, condições que se impõem naquele grupo que tenta controlar a sociedade judaica conforme as suas convicções, baseados, diga-se de passagem, em instruções muito antigas, que estão principalmente registradas no Talmud, nos costumes. E é aí que eles se incomodam, porque Jesus, quando se dirige a eles para fazer um julgamento, uma crítica ao que está acontecendo, Jesus se utiliza das próprias contradições, das interpretações que eles faziam entre os costumes versus aquilo que estava no coração da lei divina, no coração da primeira revelação trazida especialmente por Moisés. Então, veja como é difícil, se já naquele tempo acontecia isso, no nosso tempo, às vezes, a gente compreender qual é a ética que eu devo seguir. Quais são as decisões que eu devo tomar de comportamento quando a sociedade, a lei ou os costumes tentam me impor uma convicção versus aquilo que eu trago dentro de mim como uma convicção espiritual. Ou seja, os meus aprendizados de vida e os meus aprendizados de estudo dessa encarnação, de procurar saber distinguir entre o bem e o mal. Eu via uma palestra essa semana do Severino Celestino, interpretando a revelação de Salomão, onde a gente sempre acredita, aliás, desculpa, não foi de Severino Celestino, foi de um rabino, e ele estava fazendo a interpretação por meio da Torá, ou seja, dos ensinamentos que eles trazem dentro do judaísmo. Então ele dizia assim: a tradução que se faz para o pedido de Salomão diante de Jesus, quer dizer, Salomão, que era um filho de uma relação não de casamento de Davi. Davi tinha várias concubinas, então ele é filho de uma dessas concubinas, acaba herdando o trono de Davi, e ele, ainda adolescente, tem que ocupar aquela posição do trono e se dirige em uma prece a Deus e diz: olha, eu não sei como governar, Então ele ouve uma voz, certamente um guia espiritual, talvez o próprio Jesus, porque Jesus costumava acompanhar esses grandes missionários hebraicos ali, como um mentor. Obviamente que eles tinham seus próprios guias espirituais, mas Jesus se manifestava em algumas ocasiões. Então diz assim ao jovem Salomão: o que você quer? Porque você é muito fiel a mim, você é muito dedicado, e você precisa ocupar essa posição de organizar, de cuidar do povo hebraico. Está destinada a você essa missão. Pode pedir o que você quiser que você irá receber. E aí a nossa tradição de tradução da Bíblia diz que Salomão teria pedido a sabedoria. Só que a palavra sabedoria, no sentido que a gente utiliza hoje, ela tem algo de inteligência, algo de uma inteligência que se sobrepõe à inteligência dos outros, algo que sabe das coisas,
ou que tem a ciência das coisas. E esse rabino estava exatamente explicando que não foi bem isso o que Salomão pediu. O Salomão pediu que ele pudesse aprender a distinguir o bem do mal. Olha que coisa incrível, né? Eu gostei tanto desse esclarecimento da tradução. E em que sentido isso vale para nós? Especialmente no sentido de que você saber a diferença entre o bem e o mal é você saber ter um comportamento ético adequado. E, portanto, você será sábio se você fizer isso. Mas não é a sabedoria para ganhar dinheiro, para ter poder, etc. E a resposta do Espírito que era comunicante com ele, diz assim: já que você não pediu nada que fosse para o seu interesse, para o seu engrandecimento, você terá como saber, como distinguir, será lhe dado distinguir o bem do mal, mas muito mais. Você também aprenderá que poderá manejar a riqueza, o poder e tudo o que for necessário a um bom governo seu na terra. Então ele herda também essas outras qualidades e disse que até hoje provavelmente Salomão tenha sido o governante mais rico que a terra já teve. Se não foi o maior de todos, está ali entre os 3 maiores, certamente. E aí esse ponto coloca a gente na questão do julgamento, porque Salomão passou a ser conhecido como um sábio, de fato, nessas questões de julgamento. E a história que nos chega mais forte a esse respeito é de uma mãe que se aproxima com o bebê no colo, dizendo que era dela, mas há uma outra mãe dizendo a mesma coisa. E Salomão ouve comovido a reação de ambas as mães, é o de uma criança que se está tratando, sobre o bem dessa criança, mas ele não tem como não levar em consideração a comoção, né, o lamento, o choro daquelas mães desesperadas, e ele não consegue encontrar uma saída lógica. Então veja, se fosse apenas a sabedoria no sentido da inteligência, ele não teria solucionado esse problema. Então ele toma uma decisão abrupta para determinar que aquela criança fosse cortada pela espada e a metade de cada corpo entregue a cada uma das mães. Nesse momento, a mãe verdadeira grita e diz: não, se é assim, que o meu filho seja entregue a essa impostora, mas que pelo menos permaneça vivo. E nesse momento, por óbvio, Salomão entendeu que aquela era a mãe verdadeira, porque a impostora, ela estava com um pensamento tipo: se ele não ficar comigo, que não fique com ninguém. Ou seja, ela não queria o filho, ela queria agradar a si mesma e estava falseando esse trabalho, esses interesses, essa condição específica. Então, o julgamento não é algo que vem da razão. O julgamento não pode se basear apenas em uma lógica, por mais bem formulada que essa lógica seja. O julgamento, ele não pode apenas ser fruto da lei que está escrita. E o exemplo dessa passagem aqui é aquela da mulher adúltera que chega à frente de Jesus, levada pelo seu marido e por outros homens, e que acusam do adultério e pedem para que Jesus valide esse comportamento, né? E Jesus olha para todos eles e vê que eles são talvez muito mais criminosos do que aquela mulher, no sentido da ética, no sentido do descumprimento não das leis judaicas, mas no sentido das leis morais, né? E que eles eram muito mais infiéis em todos os sentidos, porque a lei judaica permitia aos homens certos privilégios, mas não às mulheres. E então ele escreve, né, diz a tradição que ele escreve na areia o nome e os crimes de cada um deles, e eles vão lendo, vão se assustando, vão se afastando, vão indo embora, e no final resta Jesus e a mulher, né? E aí Jesus teria dito: atire aquele que não tiver pecado, ou seja, aquele que não tiver cometido um deslize moral, um crime, né, que atire a primeira pedra, e todo mundo vai embora. Então, nesse ponto, veja, o julgamento não é a razão, né? Jesus também articula com os fatos e com
os sentimentos, era esse ponto que eu queria chegar. Porque o componente espiritual da sabedoria, que compõe a sabedoria, vai além da inteligência e alcança o sentimento, mas também se depara com a transparência, ou seja, a vidência, a capacidade de perceber a realidade. O que a gente passa a observar como verdade vai além da cognição normal do que se tem em sociedade. E, historicamente, muitas dessas pessoas que atingiram esse patamar foram chamados de loucos. Joana d'Arc, John Hus, o próprio Galileu, várias outras pessoas. Aquele período de Inquisição isso era muito comum, né? Mas também nós, no nosso tempo, vivemos isso com pessoas que dão os seus testemunhos, os seus depoimentos de vida e acabam sendo julgados como insanos, né? Ou como aquele que vai contra os interesses da sociedade, são perseguidos, são esquecidos, e depois, passados alguns séculos, às vezes alguns milênios, a gente vai recuperar esses textos e a gente percebe que eles eram os verdadeiros sãos, as pessoas que estavam despertas no seu tempo e não os outros, né? O exemplo também muito famoso disso, mencionado Kardec na introdução do Evangelho, é o próprio Sócrates, né? Ele morreu assassinado, sendo convocado, demandado por lei a tomar bebê cicuta e, consequentemente, desfalecer. E ainda hoje a gente lê Sócrates. Passados 2.500 anos, é uma história viva para nós, né? Então, esses vários exemplos de pessoas mostram o nosso cuidado com o julgamento. E o cuidado que se deve ter, principalmente se nós temos algum poder e influência. Esse poder pode ser na nossa família, que passa a determinar se fulano é bom e cicrano é mau, porque isso é muito comum na família, você ter carimbos, né, das pessoas que são melhores do que as outras, ou das pessoas que seguem a convenção da família e aquelas que se desviam, né, chamadas assim as ovelhas negras, né, no sentido de que são diferentes, e muitas vezes essas que são diferentes são as que são melhores ou que têm as visões melhores sobre aquelas famílias do que aqueles que seguem os comportamentos ortodoxos, convencionais e assim por diante. Também nós temos que tomar cuidado nos julgamentos que a gente faz no trabalho, porque as nossas posições de poder, de comando com os subordinados ou de influência, às vezes ali no nosso meio, de influência no nosso chefe, nos nossos superiores, pode determinar também a exclusão de determinadas pessoas, a exclusão ou o benefício para alguns, né, como privilégios, e o malefício para outros, sob critérios que não seguem nenhuma ordem moral, ética. Elas podem até seguir uma ordem estabelecida no mundo corporativo, o que muitas vezes se chama de meritocracia, mas que não representa, na verdade, uma lucidez ética ou moral diante dos fatos. Porque as métricas de resultado, de performance, de aperfeiçoamento corporativo são muitas vezes distantes daquelas que deveriam ser as éticas elevadas, digamos assim. Não vou nem dizer espiritual, mas assim, elevadas, porque não é preciso ter espiritualidade para se distinguir o que vem a ser uma ética mais elevada. E o mandamento máximo que a filosofia, por exemplo, chegou para definir essa ética elevada, a gente encontra num pensador do século XVIII, que é o Immanuel Kant. O Immanuel Kant, nos estudos muito complexos que ele trouxe, ele chegou a uma frase muito simples, a um princípio muito simples, que não é originado por ele, não foi criado por ele, mas que foi, vamos dizer assim, simplificado por ele de alguma forma, que é o chamado princípio da reciprocidade, ou seja, deve-se fazer ao outro aquilo que se espera que o outro faça a nós.
Quando eu digo que esse princípio não é dele, não é originário dele, Confúcio, já 500 anos antes da vida de Jesus, tinha esse mesmo princípio escrito da forma invertida. Não se deve fazer ao outro aquilo que não se quer que o outro faça a nós. Então veja, esse é considerado o princípio da reciprocidade, ou também chamado de a lei áurea, e que Jesus, na sua forma simples, mas profunda, traduziu como amar ao próximo como a si mesmo. Ou seja, eu não vou fazer ao próximo o que eu não espero que o próximo faça a mim. Eu vou fazer o que eu acho que ele deveria fazer. Então eu vou ser benevolente, eu vou ser generoso, né? Eu vou ser proativo, eu vou me colocar à disposição, eu vou me colocar na condição da misericórdia desse que convive comigo. É o que o nosso profeta aqui do Rio de Janeiro, chamado profeta no Rio de Janeiro, né, dizia como gentileza gera gentileza. Veja como isso está distribuído na sociedade, desde as formas mais cultas, mais eruditas, as formas espiritualizadas, mas também na cultura popular. Para uma pessoa em situação de rua começar a escrever nas pilastras da perimetral no Rio de Janeiro poemas que chamavam a atenção sobre a gentileza, é porque essa sabedoria está enfronhada, distribuída para nós de todas as maneiras. O que nos coloca numa posição séria, severa, de que nós sabemos o que nós temos que fazer, mas a gente tem dificuldade de colocar em prática essa missão. A gente resiste de fazer o bem. E essa escala de poder e decisão e influência desse julgamento chega também na condição daqueles que ocupam cargos de muito poder, como os governantes. Então, as leis, os governantes, os organismos internacionais, as empresas globais e as instituições, sejam elas políticas, econômicas ou até mesmo religiosas. As determinações de metas ou de fórmulas de organização no mundo que privilegiam certos investimentos acabam por fazer julgamentos, porque condicionam a nossa vida e o nosso futuro. Nós vivemos num instante em que, de um lado, nós temos as pessoas que são diferentes, que são desiguais, pessoas que precisam dividir o planeta entre aqueles que são mais educados no sentido do conhecimento, ou seja, têm acesso a informações de qualidade e, consequentemente, vivem num padrão de bem-estar onde tem tudo, conforto, riqueza, segurança, alimentação, moradia, né? E aquelas condições essenciais do bem viver. E outras que vivem na insegurança, que passam fome, que sofrem de escassez de alimentos, escassez de água, né? Não têm aonde morar de forma adequada e assim por diante. Alguns pesquisadores começaram a medir essas desigualdades pela produção de lixo. Então, se a gente observar as nações mais ricas da Terra, a gente vai ver que muitas vezes elas com menos população produzem muito mais lixo do que as nações mais pobres. E um desses efeitos são as embalagens, sejam elas de plástico, de papel, né, ou de metal. E dali surgiu o conceito da reciclagem, porque a reciclagem poderia diminuir essa produção de lixo. Mas o que a gente vê na prática é que esse lixo é embalado em containers e mandado pelos oceanos, às vezes para que sejam afundados nos próprios oceanos, ou às vezes levados para países mais pobres que recebem dinheiro para o lixo ser ali descartado. Eu chamo a atenção para o lixo
porque o Brasil hoje não é mais um país subdesenvolvido. Nós estamos entre as 10 maiores economias do mundo e a gente produz muito lixo. Como nós temos muita terra, nós conseguimos tratar de uma forma razoável esse lixo. E graças à miséria da população em situação de rua, boa parte desse lixo é coletado para ser reciclado. Nós usamos as pessoas em condições de extrema necessidade, carestia, para captar esse lixo e destinar para nós esse lixo, que é o que acontece na reciclagem. Então nós vemos materiais como alumínio quase que 100% reciclado, porque os catadores de rua pegam isso, recolhem das praias, das ruas, das lixeiras, essas latas, né, e vendem isso em troca de um valor miserável para que seja novamente reciclado e retorne a nós. Lembrando que as bebidas que produzem esse lixo extremamente caro do alumínio e reciclado por esses catadores não são alimentos saudáveis, porque grande parte dessas bebidas é destinada a quê? Cervejas e refrigerantes. Não é fruto de uma escolha saudável da humanidade necessária para sobreviver nesses tempos e que, portanto, nós somos obrigados a conviver com essa produção de lixo, porque sem isso nós morreríamos. Não. Isso é destinado a uma fonte de prazer, e um prazer que não é saudável. E nós consumimos isso. O mesmo vale para o plástico, mas o plástico é mais difícil medir o benefício que ele traz. Muito do plástico realmente deveria ser eliminado. Não há necessidade de utilização de plástico para as inúmeras embalagens que a gente vê. Até porque os alimentos são contaminados pelo microplástico, começando pela água engarrafada, e que depois voltam para nós. E quando não contaminam a nós mesmos, contaminam os oceanos, porque esses plásticos vão se dissolvendo, né, nos rios, nos oceanos, vão contaminando os peixes, os crustáceos, né, os animais marinhos em geral, e depois retornam para nós, por meio de alimentos. Então, nós estamos no momento em que as nossas escolhas humanas e as escolhas daqueles que governam o mundo, né, não necessariamente são de sabedoria, para eu voltar para Salomão, né? Elas podem até ser de inteligência no sentido da estratégia, de se ganhar mais dinheiro, de se obter mais vantagens, mas não de produzir o bem para a humanidade. Então, o discurso do progresso é um discurso perigoso, quando ele próprio condena a humanidade, e não só a humanidade, como todos os reinos animais, minerais, vegetais que convivem e dividem com a gente esse planeta, porque o plástico é de uma situação de poluição extremamente crítica e severa, com uma resposta difícil de ser resolvida, pelo menos por hora, pela ciência. E mesmo que haja essa resposta, a gente não vê ela implementada imediatamente. Então o plástico é uma questão, porque no plástico há supérfluos, há coisas nocivas, mas há também alimentos fundamentais, como a embalagem do arroz, do feijão, né, a embalagem do óleo, do sal. Então, alimentos básicos são também trazidos por essa embalagem plástica, mas também muitos componentes nocivos. E, por último, a gente tem, falamos dos metais, dos plásticos, a gente tem o papel. O papel, se bem manejado, talvez ele seja o grande substituto, de fato, para o futuro. Inclusive, se a gente ampliar na perspectiva do papel, a noção que nós temos do uso do bambu, que os orientais fazem isso muito melhor do que nós, que é uma planta que rapidamente se desenvolve e tem inúmeras utilidades, e a sua fibra é tão forte, e em alguns casos mais forte do que o aço. Então tem muita utilidade orgânica, natural, que nós sabemos que existe na inteligência, a ciência sabe disso, a história, a tradição humana sabe disso, mas não coloca em prática porque
as empresas com derivados de petróleo não querem que isso seja um substituto efetivo daquilo que vem dos plásticos, principalmente, e também dos metais. E tampouco a indústria de papel, que se utiliza principalmente do eucalipto, não quer também que seja substituído. Então veja, na medida em que a gente sobe na escala humana de poder e influência, maior é a nossa responsabilidade com a sociedade e com o planeta, maior é a dimensão da ética, do julgamento que a gente deve e pode estabelecer, mas hoje, na nossa época, maiores são os erros que a gente vê. E não são simplesmente erros individuais, são erros coletivos reiterados por inúmeras outras autoridades ou pessoas de poder que vão sendo substituídas no tempo, mas que permanecem fazendo essas opções com impactos ambientais, sociais e da vida em geral, do ecossistema planetário. Isso é uma questão de ética. E se a gente colocar o princípio da reciprocidade, não fazer ao outro o que a gente não quer que o outro faça a nós, já seria mais do que suficiente para não autorizar iniciativas de contaminação, poluição, disseminação de produtos nocivos, tóxicos à humanidade. Então, a indústria realmente deveria ser reescrita completamente diante desse dilema moral. O mesmo vale para as instituições religiosas, porque a gente vive um momento em que parecia que tínhamos superado os dogmas. Parecia, né? Todo o século, final do século XIX e o início do século XX, foi rico de personagens históricas que desconstruíram os dogmas trazidos, imantados nas religiões, nas comunidades religiosas, nas instituições religiosas dos últimos 2000 anos, para mostrar que havia muito de manipulação popular, havia muito pouco de lógica, de conhecimento, de ciência, de compreensão, de concordância ética dos princípios, porque não dá para você pegar uma bandeira de Jesus e sair matando ninguém. Jesus jamais defendeu a violência, então não pode haver guerra santa. Ninguém pode se dizer como o reino terra prometida e a justificativa disso é cometer um genocídio contra um outro povo próximo dali, ou simplesmente sob a bandeira massacrar, expulsar outros povos, como a gente vê nas guerras também genocidas da África e assim por diante. Então, ou do que acontece entre a Índia, o Paquistão, na Caxemira, e assim vai. Quer dizer, então a religião ela é utilizada para benefício daqueles que governam e se mantêm debaixo da religião. Recentemente houve uma declaração do novo Papa, por exemplo, a respeito de Maria. Há um dogma católico que fala sobre a redenção, trazida por Jesus. Então, Jesus, na forma do terceira pessoa da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, ele seria o Filho, portanto, Deus, na sua representação trina, ele vem à Terra e é o Redentor. Essa é a visão católica do dogma católico. Ele faz a redenção, ou seja, ele morre na cruz para nos salvar. Estou simplificando aqui, mas é basicamente esse princípio. E alguns teólogos, alguns religiosos, muito sensíveis ao exemplo de Maria, começaram a perceber que a missão de Jesus, ela não teria existido se não houvesse a mãe. E que o papel da mãe não foi apenas de cuidar da infância, mas de sustentar até mesmo e de invocar como verdade a sua criação e permanecer como retaguarda, inclusive no seu julgamento e crucificação. Ela estava ali, aos pés da cruz. Então ela tem uma autoridade moral, até para que a hora que o soldado retira Jesus, não quebre os ossos e entregue o corpo aos seus cuidados.
Então ela tem um papel essencial, que é diferente do papel dos apóstolos como aprendizes e disseminadores da mensagem. O papel dela é um papel de retaguarda. E por conta disso, e depois dos inúmeros milagres atribuídos a Maria, chamada de Nossa Senhora, com várias e várias aparições registradas pela própria Igreja Católica, inúmeras denominações de imagens e estátuas, a gente conhece várias denominações atribuídas a ela, né, que demonstra que ela tem uma falange gigantesca. Então esses teólogos deram a ela o título de corredentora, ou seja, que a redenção de Jesus, de nos salvar do mal, teria tido o auxílio essencial de Maria. Parece uma discussão teológica, acadêmica, dogmática, né? Mas essa foi uma das prioridades desse novo Papa. Quer dizer, diante de todos os outros temas complicados na religião, de todas as outras questões morais, teológicas, humanas, de revitalização do evangelho original de Jesus, preferiu pegar esse tema para deixar Maria num degrau abaixo de Jesus. Por que fazer isso? Uma pessoa exercendo um cargo de poder diante de bilhões de seguidores no mundo, né, para desqualificar o papel de Maria, ao invés de buscar compreender que Maria se tornou a médium, né, a intermediária, a figura que canaliza a energia do feminino na criação, porque Deus não tem sexo. Enquanto Jesus na Terra canaliza a energia do masculino na sua condição crística, ele se utiliza de Maria para ser a médium do feminino na Terra, do amor, da bondade, da misericórdia, da entrega, do cuidado, aquilo que é a essência do feminino, representado principalmente pela função materna que Maria, melhor do que ninguém, soube exercer sobre nós. Então, o julgamento é algo extremamente grave para aqueles que exercem o poder. Porque Maria tem um papel de consolação dentre aqueles que a admiram, que procuram nela uma oração, uma prece na Ave Maria para se socorrer do sofrimento, como mediadora de Jesus. Em nenhum momento, nenhum desses teólogos disse que ela era igual ou maior que Jesus. Nunca foi dito isso. O que se dizia era que ela era partícipe, coparticipante da redenção. E por que será que no mundo tão machista, no mundo em que aqueles que promovem as guerras podem olhar os rostos, podem olhar os nomes, são homens em 99,9% das vezes? Vejam as fotografias dos encontros econômicos, políticos, sociais dessas matrizes machistas que governam o mundo. E aí, uma igreja que se diz soberana e se coloca numa posição de um homem, só o homem pode exercer o cargo do papado, porque ainda é machista, porque ainda se impõe sob o prelado da condição do sêmen masculino para se dizer maior, o objeto fálico da igreja de poder, simbólico, que procura separar, estigmatizar as mulheres, determina que então, nesse momento, Maria é menos importante. Será que esse gesto não lembra a gente o que os apóstolos, especialmente Pedro, tentou fazer com Maria Madalena, excluindo ela do grupo, do círculo das pessoas que conviviam com Jesus? E não só Maria Madalena, como Marta, como as outras Marias todas que a gente ouve falar do Evangelho, que seguiam ali Jesus, e que Jesus nunca discriminou. A igreja que se diz propagadora da missão de Jesus é aquela que aplica o seu oposto no preconceito e na discriminação. Mas não é só esse Papa e não é só essa igreja. Há também uma enorme discriminação em todas as outras religiões. É muito comum que se ocupe a posição
os homens. E eu me preocupo com essa minha posição. O que me dá a retaguarda é pensar que por 60 anos, mais de 60 anos, foi uma mulher que não só fundou, constituiu essa casa, como dirigiu. E assim faz e permanece conosco aqui, que é a Dona Paula. E eu peço todos os dias que Deus me dê a capacidade de distinguir aquilo que é o machismo enfronhado em mim, nessa condição de homem, da posição que eu tenho o papel de exercer, em dirigir e dar a coordenação dos trabalhos mediúnicos que me foram concedidos como responsabilidade e não por mérito. Mas, se nós olharmos na sociedade, são ainda esses homens que dominam os cargos de poder e tomam as decisões equivocadas éticas. É difícil pensar em um governante hoje que tome decisões éticas. E curioso pensar que a Alemanha teve, durante vários mandatos, uma governante que, em tudo que se sabe, foi extremamente ética na sua trajetória. Assim como a Inglaterra também já teve uma primeira-ministra que agiu de uma forma extremamente ética e salvou a economia e a sociedade britânica da bancarrota. E não estou falando da rainha. Então nós vemos a necessidade de restaurar o nosso julgamento também contra o preconceito do feminino, contra o preconceito de gênero. Essa sociedade machista não sobreviverá à regeneração. Não há espaço para o poder masculino controlador numa sociedade regenerada. As mulheres precisam despertar para as suas missões, precisam se colocar numa posição de controle, ocupar a tomada dessa governança, não apenas moral, mas litúrgica de poder. Se colocar na face do poder, seja pela ciência, seja pela arte, seja pela literatura, seja pela convivência social, seja pela cristandade. A Igreja Anglicana recentemente elegeu um bispo mulher que se destaca, um cardeal da principal abadia de Westminster e que é rejeitada entre os seus pares, que não aceitam aquela mulher ocupando essa posição. Eu vi recentemente uma foto das mulheres que ocupam a Academia Brasileira de Letras com muita felicidade. Ver que mais uma mulher finalmente foi eleita, ainda mais com uma causa sobre o racismo, e ver que há mulheres que brilham ali muito mais do que os homens. Se vocês compararem as mulheres que estão ali, elas me parecem, salvo algumas exceções, mas com muito mais destaque moral, social, cultural, do que os homens que ocupam essas posições. Vejam a importância desse papel. Nós nos esquecemos do papel das mulheres que trabalhavam nos bastidores da revelação de Jesus. Porque esses livros, esses registros foram apagados da história. Durante o segundo século até o quarto século, procurou-se destruir todo o registro que havia sobre o trabalho das mulheres no início do cristianismo. A espiritualidade nos diz que os manuscritos de Madalena eram muito mais fiéis aos registros de Jesus do que depois o que fizeram Mateus, Marcos, João e Paulo e todos os outros que nós vimos, Lucas e assim por diante. Porque está também os evangelhos tradicionais e os escritos apócrifos. Mas não restou nada dos escritos de Madalena e de nenhuma outra mulher, assim como de Maria e etc. Mas não adianta, pelo ponto de vista da humanidade, as pessoas destruírem isso, porque aqueles que destruíram serão os que deverão no futuro recuperar. Levam consigo até hoje os males que praticaram, tendo que restabelecer essa dinâmica do feminino na Terra. Então, falar em julgamento sem observar
essa questão social que impõe uma separação de que os homens são mais capazes do que as mulheres, isso traz uma profunda inequação ética, estrutural do pensamento espiritual. Porque nós alternamos de sexo. O espírito, ele não tem um sexo predominante. Ele vai se colocando na condição masculina ou feminina conforme a necessidade do aprendizado, a experiência pode lhe proporcionar. E é comum, às vezes, o espírito se apegar a determinadas formas e ter que vir de uma maneira involuntária no sexo oposto, para que ele possa sentir as dificuldades que há nesse outro lado da sexualidade. Ou às vezes ficar no meio dos intercâmbios transexuais, como nós vemos hoje. Fruto desses dilemas morais, desses traçados especialmente machistas. A história dessa raça nossa na Terra, a quinta raça, demonstra o predomínio quase que 100% em todas as épocas, em todas as civilizações, do patriarcalismo, do patriarcado. Então, o julgamento ele tem que ter esse objeto como condição de pensamento. É claro que o fato de ser uma mulher não a santifica, não a torna pura, não a torna qualificada acima de qualquer outro ser humano pelo simples fato de levar o gênero feminino. Não é sobre isso que eu estou falando. Mas o que eu estou falando é o contrário. O quanto o fato de ser homem impõe na sociedade um direito de superioridade. Vejam o massacre que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, a semana retrasada. Quantos dali eram mulheres? Me apontem os bandidos, os mortos. Quantos eram mulheres? Até se apontou uma mulher que chegou à conclusão que não era mulher morta ali. E era uma das comandantes do tráfico também. Dos homens, havia, sem dúvida, algumas mulheres muito corajosas e muito competentes no que estavam fazendo. Mas a grande maioria é atraída por essa violência pela masculinidade, pela ferocidade que isso traz. Vejam o secretário de Estado, o procurador, o governador, todos homens. Vejam o ministro que veio falar sobre isso, homem. Vejam o presidente da República, homem. Qual foi a mulher do governo que se manifestou sobre isso? Veja a composição do Supremo Tribunal Federal. Uma mulher. Isso não é só o Brasil, gente. Isso está acontecendo no mundo. O que é de errado? O que há de errado com as mulheres? O que há de errado com o pensamento feminino? Está havendo um apagamento da função da mulher. E nós não estamos percebendo. Mas isso, repito, não sobreviverá à regeneração, à transição planetária. Não chegará na regeneração esse machismo. O nosso julgamento, ele não pode ser apenas de inteligência no sentido da estratégia, ou da esperteza, ou da astúcia. Não é sobre isso. Não é isso que Salomão pediu e nem isso que ele tinha. É preciso que a gente desenvolva, de fato, um sentimento que evoque o equilíbrio universal. A ética só é possível se o bem resultante da ética for para todos. Se ele é em benefício de um ou de poucos, isso não é ético. O preceito da ética é a universalidade, é o bem comum. Não é a felicidade instantânea. E se a gente for capaz de regular isso nas nossas escolhas, quando a gente vai ao supermercado, ou quando a gente produz lixo, ou quando a gente escolhe os nossos estilos de vida, se nós vamos ter ou não carro, se nós vamos usar um combustível fóssil ou não para tudo que a gente faz, então a gente vai compreender que a ética, ela permeia todos esses sentidos. E é sobre isso que Jesus falava. Por isso, a vida de Jesus sempre muito ligada à natureza. Será que alguém seria capaz de calcular o quanto de lixo Jesus produziu na sua época? Praticamente nenhum que não pudesse ser orgânico e reciclável. Tem-se dúvidas sobre se Jesus usava ou não sandálias. Talvez esse seja o único objeto que possa ser questionado, porque a sandália teria vindo de um couro animal.
mas pode ser que ele tivesse aprendido a usar sandálias trançadas de capim, que também era comum em alguns povos da sua época, não judeus, mas para alguns povos, ou andar descalço. Fora isso, eventualmente a cerâmica, que é argila, mas a cerâmica é ainda um objeto orgânico, e dependendo da maneira como ela é manipulada, ela é mais rapidamente reintegrada à natureza. Então veja, a escolha de Jesus também foi pensada nesse aspecto, de não produzir dano ambiental, de não produzir um efeito nocivo social. Até as suas vestes foram reutilizadas, porque elas foram negociadas ali entre os soldados. Jogaram, né, pedras ali, o jogo deles lá, para poder ver quem ganharia as suas vestes. E nós seguimos produzindo destruição, rastros de destruição, rastros de sacrifício animal na alimentação que nós temos. Um inumerável conteúdo de lixo que a gente traz todas as semanas. Eu já falei isso aqui várias vezes. Eu sozinho produzo em casa cerca de 100 litros de lixo reciclável por semana. A grande maioria é plástico. Porque eu não consigo me livrar. Eu vou comprar arroz e feijão, tem plástico. Eu vou comprar pasta de dente, tem plástico. Eu vou comprar qualquer coisa, tem plástico. E a gente fica aprisionado nesse meio, tentando se livrar disso. E eu não sei se a prefeitura de fato dá a destinação correta, espero que sim. Mas o que é a destinação correta? Será que os governos dão conta desse lixo recolhido separadamente e fazem a aplicação devida para isso? Para reutilização ou reciclagem? Nós temos que pensar nisso, gente, sobre julgamentos. Julgar alguém não é apenas sobre a atitude que essa pessoa pratica. Julgar alguém é sobre os frutos que essa pessoa traz. Jesus nos ensina isso. Nós devemos olhar as árvores e perceber que frutos elas produzem, e não apenas as folhas, a aparência. Não é pela forma da árvore que a gente deve compreender as atitudes humanas. E nós devemos julgar a nós mesmos, principalmente, sobre os frutos que a gente produz. Não pelos erros, porque os erros todos nós praticamos. A nossa sociedade mede as pessoas pelos erros, pelos deslizes. Todos nós temos deslizes, gente. Todos nós, todos. Eu tenho. Se vocês forem investigar a minha vida, vocês vão achar vários, infelizmente, contra a minha vontade. Mas eu sou humano, eu erro, né? E todos aqui erram. Então Jesus não nos julga pelos nossos deslizes. Ele não julga a mulher adúltera porque ela traiu o marido. Muito provavelmente ela traiu porque ela já não suportava a imposição machista de comportamento que ele tinha com ela, humilhando-a, perseguindo-a de todas as maneiras. E ela possivelmente encontrou em algum outro homem a esperança de sair daquela prisão que ela estava condicionada. Jesus não julga a mulher adúltera. Jesus não nos julga. Jesus não julga nenhum dos seus algozes. Ele acusa os processos mentais, as contradições, os argumentos. Ele vai contra os comerciantes no templo que abusam daqueles que iam buscar oferendas e fazer sacrifícios. Ele critica os saduceus, os fariseus, todos aqueles que conviviam na ordem do templo, pela hipocrisia do que eles faziam, obrigando o povo a uma vida humilde, sacrificante, para eles terem poder, riqueza e interpretarem as lições do Antigo Testamento em seu favor, para manter firme aquela sociedade que era manipuladora e machista. Critica Jesus, por acaso, os romanos? Não, perguntado, que face é essa que é na moeda? Ele diz, se é de César, dai a César o que é de César. Pergunta Jesus, por acaso, alguma coisa que possa humilhar Pilatos na sua condição de julgador? Ele diminui, por acaso, Pilatos daquele poder terreno que estava tendo de julgar o ser encarnado mais importante da história desse planeta? Uma constituição crística. Ele não julga Pilatos, ele não acusa Pilatos, ele não se impõe diante de Pilatos, nem de Herodes e nem de nenhum outro comandante.
Jesus não nos condena, não nos julga pelos erros. Jesus olha para nós com os olhos do futuro, da potencialidade, do que nós seremos capazes de fazer. Portanto, ele nos vê como humanos, errantes, mas que aprendem nos erros e são capazes, sim, de discernir a ética e de evoluir no amor e na fraternidade. Na graça de Deus.